Olá, meus amores, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Origens. Gabi Maciel, Lígia Zottini e a nossa convidada ilustre, Dona Mara, maravilhosa. Vamos abrir aqui um parênteses, que é um reencontro do reencontro no espaço-tempo, certo? E que... Existe reorigem? Reorigens, eu brinco que a gente está nesse processo de entender a dinâmica dessas regravações que estamos fazendo hoje, porque eu sinto que elas marcam aí um símbolo pra gente, né? E que a gente só vai descobrir, assim como é o nosso grande aprendizado de Origens aqui para vocês saberem, a gente só descobre no final. Não, porque, pra vocês entenderem aqui a nossa piada inicial, né, Mara? Já a gente abre pra você se apresentar e reapresentar. A gente já havia gravado Mara e um outro convidado. E não ficou bom, tecnicamente, o som. E a gente tá vindo aqui logo, assim, 2 meses, eu acho, depois, regravá-los. Então, não é gravar o mesmo programa, porque a gente poderia fazer as mesmas perguntas, pedir para eles recortarem as mesmas coisas, mas ainda assim é impossível, porque nesse Origens é tudo através, né, amiga? Então, se reencontre. A gente combinou que vai dar uns recortes da que não ficou tão legal, porque os recortes são muito bons. Exato. Mas aqui vão ter novos recortes. Exato. Eu quero, como sempre, agradecer essa oportunidade de estar aqui na frequência de 2 campos de consciência muito especiais, né, que ativam aí essa energia planetária cósmica. Então, reverencio muito o campo que vocês duas traduzem perfeitamente aí na missão de vida que vocês têm. E principalmente nessa transição planetária com Origens, né? Sim. E é sempre muito lindo poder estar aqui. Eu acho que vou apresentar... eu estou no momento de me apresentar, não me apresentando, sabe? Sem sair um pouco da questão da própria performance que a gente fala da Matrix. Né? Mara, psicóloga, meditante, artista e tudo mais. Né? Assim, Sim. eu acho que eu gosto mais hoje, né, como eu sempre falo, de me olhar como facilitadora de conexões humanas. Né? Sim. Ou não humanas também. Né? Gostamos dessa. Gosto mais dessa. Né? Então, a cada momento Você é uma mais nova vocacionada apresentação. nessa. A cada momento é um novo espaço. Né? Então, eu estou entendendo que não cabe mais, nesse momento, me apresentar. Né? Acho que desse lugar que eu estou hoje, das coisas que eu estou vivendo, até do último podcast para cá, que a gente está nisso, não está cabendo muito mais essa apresentação. Sim. Né? Porque eu estou bem vivendo... o tempo do não tempo, né? De todos os dias fora do tempo, não num dia fora do tempo, de todos os dias fora do tempo, né? Sim. Muito conectada ao servir, né? Então, estou nessa experiência da arte como expansão de consciência, o que eu chamo de arte frequencial. Então, hoje vai ser realmente, a gente vai falar sobre outras coisas, porque eu acho que o último episódio que eu tive aqui com você de Origens, eu falei um pouco como eu me considerava um ser das estrelas e comecei a falar um pouco da minha conexão pleidiana, né? E de lá para cá se abriu todo um outro processo. Não, se abriu todo, né, todo. amiga? Você teve vários projetos, inclusive um podcast irmão tá nascendo aí, que vai chegar ao mundo logo, logo. Ativistas então, do tempo. Tem coisas aí, por isso que Origem veio de novo. E querendo ou não, né, gente, eu falo que a gente vem de uma programação desse controle que a gente quer ter do processo. E até mesmo as falhas trazem o ensinamento daquilo que precisou ser ancorado lá atrás e que talvez hoje faça muito mais sentido, olhando, né, dentro de tudo que a gente fala nos últimos episódios dessa questão do tempo e espaço, porque lá eu não me esqueço, para mim, assim, se eu pudesse resumir a nossa primeira gravação, eu não me esqueço dos seus olhos brilhando e você finalmente, assim, pela primeira vez... eu posso falar aquilo que eu não falo em nenhum outro lugar. E aí você abriu um podcast inteiro pra falar o que você não tinha espaço pra falar, pra né? falar. E que... Isso é lindo. Exato. E que ali abriu uma jornada de reconexão, que ela sempre existiu no paralelo, talvez, né? Consciente ou não. Mas que da gravação pra cá, um rio passou debaixo dessa ponte e que te trouxe com mais presença e integração da essência do seu ser, que é a Mara que está aqui hoje com a gente, né? Em presença, e até mesmo o que a gente vai falar no final da sua geometria, e a gente vai postar para vocês as 2 geometrias que foram feitas, e para quem tiver olhos para sentir, vocês vão ver essa jornada entre as 2 geometrias, de um desvelar, de algo que estava velado literalmente, né, para o sistema, não talvez para você. E aí acho que talvez você pode até trazer na sua experiência agora
esse olhar das suas origens, agora olhando que aquilo foi uma origem para você, e da força e da potência da geometria que se manifestou hoje para esse encontro. Uau! Aquela primeira geometria falava exatamente da minha essência pleidiana. Né? Eu sou um ser pleidiano nesse corpo físico. Então, hoje a gente vai falar de um outro lugar mesmo. Eu sou um ser pleidiano que habita esse corpo físico, que veio aqui agora, nesse espaço e tempo, depois de muitas trajetórias, porque eu falei que não cabe mais me apresentar, né? Mas me apresentar, dentro da cultura pleidiana, a gente tem muito especificamente uma relação com a arte. Com a arte e com a comunicação. Né? E eu, durante muito tempo, na minha trajetória, eu comecei como artista, atriz especificamente, fazendo artes cênicas, né? Arte frequencial, que eu chamo hoje, que é o que eu venho canalizando. Arte frequencial. Dos pleidianos também é novo isso, né? Isso é uma canalização bem específica, que eu estou ancorando, que eu estou recebendo essa canalização a partir dos pleidianos, né? O trabalho que eu venho fazendo, que sempre desenvolvi, agora com mais consciência nessa transição planetária, trazendo de uma outra forma, é a arte frequencial. Por isso, ao longo da minha travessia como psicoterapeuta, eu atraí muitos artistas para atender, que eram para eles estarem ressignificando a missão de vida deles, entendendo o que era ser artista de verdade, não só estar no palco, né, na emissora mais famosa do Brasil, né, porque tem várias outras, né, e de assumir muitas coisas. Aquela mandala, né, aquela geometria sagrada trouxe toda a força da potência de todas as consciências que eu represento como ser, porque a gente é um ser multidimensional, né, mas de vir ancorando essa realidade, né, desse tempo, do aqui e agora, mas também do não tempo. Né? Trouxe muita informação da minha potência enquanto um ser pleidiano. Amiga, naquele outro episódio você falou muito sobre a sua... E essa é a beleza, né, de cada ser, da sua vocação, né, tanto profissional, mas principalmente da sua vocação genética. Eu lembro que ficou muito forte na nossa conversa que você tem muitas linhagens dentro de você. E você fez um disclaimer muito bonito que eu acho que é curativo para muita gente, porque a gente está em tempos de divisão, né? Estamos todos, assim, dividindo para poder, de fato, se curar, se auto-identificar. Mas, de alguma forma, você fala sobre esse encontro dentro de você, que você tem algumas linhas que você identifica e você tem essa origem, né, tanto pleidiana, e você falou muito, porque você também tem um trabalho artístico com a Mamãe Oxum, com Oxum. Então, como é que é essa dança entre essas origens estelares com as origens... de DNA terreno, né? Exato. Então, a gente vai falar sobre você isso. Você também tem DNAs. Então, você essa dança manifesta. Porque eu me manifesto na Terra, né? Exato. O que a gente faz é essa dança e essa integração, né? Do que é um ser pleidiano na Terra e quais são todas as outras frequências que nos apoiam a estar aqui agora. Eu lembro que Né? essa origem, para mim, me curou em vários... Você me cura em várias dimensões, assim, dentro desse lugar. Vamos ver se eu vou conseguir responder a tua pergunta, assim. Sim, eu tenho um lugar, né? Vou começar falando das minhas bisavós, né? Uma bisavó bugre, índia, que foi laçada mesmo, vindo aqui laçada, e uma tataravó alemã, né? Então, eu tenho uma linhagem que ancora toda a minha energia aqui no planeta Terra, né? Com essa consciência, que busca muito um lugar profundo de uma consciência espiritual que me recebeu, né? Por isso, acho que essa linhagem, né? E a minha família tem essa linhagem alemã, bugre e negros. Então, eu venho desse lugar bem brasileiro, né, de onde a gente dança por todas essas origens, né? Hoje, olhando para essa realidade, eu entendo o quanto essas frequências me apoiaram a estar na Terra, assumindo ser um ser pleidiano. Muito mais do que tudo, porque foi o lugar onde eu me encontrei para não ser diagnosticada com qualquer questão patológica e para poder viver todas as experiências que eu vivia. Eu vou lembrar de uma fala, eu lembro que a minha mãe dizia assim para mim quando eu era pequena, ai, coisa do outro mundo. Porque eu era uma criança extremamente espontânea, mas extremamente conectada às estrelas, né? E que vivia muitas outras coisas. E desde lá também, eu me lembro que a questão da arte sempre teve muito presente. Eu era uma criança que desde cedo brincava de circo, né? Brincava de circo, se apresentava, gostava de falar. Então, teve muitos aspectos assim, né? Os meus desenhos não eram desenhos que se focavam só em desenhos da escola, quando você começa a desenhar. Então, eu trazia desenhos desde que trazia lembranças de outras vidas, como desenhos que tinham essa conexão com o espaço e tempo que não era permitido muito, né? E isso, lógico, mobilizava os professores, podia mobilizar mobilizava as crianças de várias formas, porque as crianças eram abertas a isso.
né? Então, mas não se lidava com isso. Hoje a gente tem outras formas de estar podendo lidar com toda essa questão da consciência. O que eu entendo hoje é que a gente... eu brinco um pouco assim, em berço esplêndido, porque eu tive todo o apoio terreno para poder ser quem eu sou e servir como ser quem eu sou. Desde o ponto de vista da minha linhagem, né, adâmica, vamos dizer assim, que não é nem só adâmica, transgeracional, ou de todos os seres que me apoiaram, né, dessa frequência genética mesmo, DNA, né, de ter uma ancestralidade negra, uma ancestralidade indígena, uma ancestralidade alemã, né, e tá aqui agora, nesse momento, né, nessa veste, nesse corpo, num figurino negro, né, ou mulher preta, como queiram E é dizer. curioso, porque, amiga, enquanto você fala, eu tenho essa tríade também, e a gente se manifesta numa carpa de carbono que as pessoas acham que é tão diferente, E aí na verdade nós somos, porque eu também tenho bisavó bugre, eu tenho avós europeus, e eu tenho um bisavô negro. Só que a nossa capa de carbono nos coloca muito diferentes. E eu acho nós isso somos tão mais lindo, parecidas do que a isso. gente imagina, né? Porque embora as pessoas que saibam dos pleiadianos, eles são bem próximos na forma física, assim, né, dos humanos. Mas alguém pode falar assim, mas eles são loiros de olhos azuis. Né, ainda é como eles se manifestam, né? E não é disso que a gente está falando. Não é. Né? Porque estão lá toda ariana e está você toda negra, né? Aqui agora nesse planeta se dizendo, né, respondo uma frequência pleiadiana. Sim, né? Para a gente poder ampliar mesmo a consciência e entender de que lugar a gente vem... você pode emprestar para mim o seu? De que lugar a gente vem ser quem a gente é. Né? Isso. Quando a gente fala da frequência, que o ser que a gente está falando da frequência de consciência que a gente responde de muitos séculos. Né? Então, a nossa fala que eu estou isso. Dimensionalidade e disciplinaridade. Multidimensionalidade e multidisciplinaridade nos coloca no lugar de consciência de ser muitos seres. Muitos seres. Exato. Quando hoje eu falo que eu respondo uma frequência pleiadiana, né, que quando eu, nesse planeta, nesse tempo e espaço, me reconheci pleiadiana, foi através de um livro que falava das Pleiades, que eu disse assim, nossa, que eu parei de me sentir tão diferente, na verdade. Eu dizia assim, eu amo assim e eu sinto assim. Então, existe essa possibilidade. Né? Passaram-se muitos anos, eu nunca mais encontrei esse livro, porque foi um livro que me deram e não sei onde ele foi parar realmente. Você tem o nome? Não sei que falava das Pleiades, tinha uma página linda, super artística. Meu Deus, e agora, né? Eu não sei. Nos ajude. Né? Eu não sei qual era o nome do livro e qual era o livro, porque esse livro... Livros sobre Pleiades com páginas artísticas lindas nos interessam. Mas faz muitos anos isso, faz muitos anos mesmo. Eu estava nos meus movimentos de ir para as montanhas e conhecer seres estelares, vou dizer assim também, né? Conhecer muitos seres, porque esse foi um pouco o meu caminho, né? Eu viajei muito, fiz vários retiros, conheci seres lindos de todas as origens, porque eu não fui uma pessoa nessa frequência que é sustentável estar aqui agora, eu conheci seres de todas as origens. Então, nessa frequência eu passei também espiritualmente falando, porque era o caminho que se podia fazer. Eu sou uma criança que nasceu na década de 70, né? Então não é como agora que a gente tem um podcast que a gente pode falar sobre origens. Exato, exatamente. Tem que buscar ela na... Então, o lugar aonde eu conseguia entender um pouco essa frequência de ser espiritualidade era buscando retiros, ou era estar em contato com esses lugares e seres que falavam disso. Né? Então, eu tive, durante muito tempo, fazendo um caminho bem xamanismo, umbanda, budismo, kardecismo. O sobrenome que você assina tem a ver com essa assinatura, não é, amiga? Que é o nome Mara Calantia. Né? Eu tem uso, a ver com essa assinatura e foi o primeiro descoberta. lugar que eu entendo hoje, que foi a primeira frequência, a primeira permissão, frequência pleiadiana na minha vida. Né? Mas eu recebi dentro de um lugar que tinha uma frequência bastante xamânica, no sul do Chile, né? Um nome que eu honro muito, que é o meu nome espiritual. Tá bom. E que hoje o meu mentor pleiadiano, ele tem uma frequência bem parecida, porque a gente começa com as mesmas letras, as mesmas 3 primeiras letras. Olha só. Né? Eu não posso falar o nome dele ainda hoje, porque ele está sustentando um campo aqui toda a ver de um outro processo de trabalho. E para eles isso não é o mais importante. Né? O mais importante é quanta consciência eu vou tendo, de quanto tempo ele apoia e dos campos que a gente está apoiando hoje. Então, nesse processo de sentir quem você é e de poder ser arte viva,
cada vez mais a gente vai entendendo que quanto mais consciência a gente tem da potência que é a gente ser quem a gente é, e quanto mais a gente consegue entender que não tem nada mais atemporal que origens, né, mas entender aquilo que a gente está concentrando para poder vir a ser no planeta, isso vai desenhando esse lugar que a gente fala de ação e de expansão da consciência. A transição planetária nada mais é do que a gente entender e sentir quem a gente é. Né? E dar mais vazão e lugar para isso, e estar livre de todos os medos, então. De todos os medos e de todos os condicionamentos. E da gente estar aberto para poder se abrir ao que seja aquele que a gente chama das novas profissões, né? Ou da nova forma de executar a arte. Por exemplo, eu despertei para a arte cedo, mas eu me lembro de uma diretora de teatro falar assim, eu tenho medo de dirigir. Porque, óbvio, eu não era uma artista que estava lá só falando texto. Eu já era uma artista que entendia a arte como transição espiritual. Né? Não é que eu estava louca no rolê, não sabia o que era o personagem, não sabia. Mas eu já ativava a frequência, eu já entendia que tinha um campo espiritual ali. Ô, amiga, isso é uma chave gigantesca pro bem e pro não tão bem, né? Pra ausência do bem. Porque o que a gente vê hoje em dia, que por muito tempo a arte foi só uma cápsula de dormência, né? Entretenimento dormente. Então era aquela coisa água com açúcar. A gente cresceu numa época onde tudo era meio água com açúcar, né? Mas que não é mais realidade hoje em dia. Por exemplo, um dos meus trabalhos, que você conhece bem, tem a ver com tecnologia e futuros. E, gente, não é 50% das narrativas são a máquina destruindo tudo. São todas as narrativas. Não tem nenhum humano potente usando aquela tecnologia, nenhum humano está desenvolvido, nenhuma vez a máquina é usada para progresso humano. Nada das narrativas hoje em dia não passa por violência extrema, sexualidade extrema, tristeza extrema, dureza extrema. Tirando as coisas que continuam água com açúcar porque elas ainda vendem, as narrativas se tornaram uma grande frequenciador de coisas que não deveriam existir. Porque a hora que você assiste, sente, tem medo, tem raiva, se envolve, porque é isso que você está falando. O que é a frequência, de alguma forma, através da arte? É você ser elevado a um nível de consciência e as suas emoções serem ativadores desse campo fértil que você acabou de assistir, de ouvir, de ler. Tá muito ruim, amiga. Super, por isso que a gente está sustentando agora. É o momento da arte, como ela veio ao planeta desde sempre. Porque as culturas, as tradições antigas, as origens, todas têm uma relação com a arte frequencial. Com a arte e com a comunicação frequencial. É isso. Né? Então, hoje a gente está comunicando... tudo que a gente está comunicando com consciência, porque está aqui agora falando sobre isso, é abrir um espaço de consciência e um campo curativo, né? Para tirar as pessoas do medo e fazê-las entenderem que elas podem sentir e ser quem elas são, sem criar campos de distorções de realidade. Porque imagina se todo mundo fizesse arte do jeito que você está falando, o quanto que a gente manifestaria mais rápido. Eu tive a sensação, rapidamente, só compartilhando, assistindo o Nosso Lar 2. Que nem é a melhor produção, que nem né? É uma história bonita, kardecista. Cara, mas tem tantas chaves positivas que eu assisti logo de manhãzinha e meu dia foi todo expandido. Eu peguei vários pedacinhos ali, compartilhei com um monte de gente que se ativou através daquilo. Uma produçãozinha em milhares. Imagina se a gente fizesse milhares daquelas e só algumas distópicas para ajudar as pessoas a entenderem que também o ruim pode existir. Inverte a proporção, gente. Quem faz aí as narrativas, por favor. Mas é disso mesmo que a gente está falando, né? Então, essa transição também retoma a arte no lugar que ela tem que estar e abre espaço para muitas outras artes. Né? E os artistas que estão nesse lugar, porque tem muitos que estão aí sendo conectados por vários seres extraterrestres mesmo, pleiadianos, arcturianos, sirianos, que estão apoiando esse lugar da arte. Eu tenho conexão com alguns amigos, né? Desde da parte da arte plástica. E artes cênicas tem uma coisa que eu venho falando até no podcast que a gente está fazendo aí, que daqui a pouco o podcast Irmão. Eu falo irmão, a gente fala irmão porque a gente está aqui mesmo, falando de expansão da consciência, podendo ser quem a gente é. Então, as artes cênicas é o lugar onde as pessoas têm mais dificuldade de se assumir. É como igual tá no mundo corporativo e não se assumir. Porque a escrita... Né? E o canto, ele te permite que você assuma um pouco mais, ou que você canaliza, ou que você está nesse lugar. Sim. Então, agora já tem muito mais pessoas fazendo esse processo, tem atores aí ligados a esse campo e fazendo um trabalho mais, dando outro nome, eu que chamo isso de arte frequencial, porque é o campo que a gente fala de frequências, né? É um campo que eu estudei, um campo de onde eu consigo falar com mais reconhecimento também.
e que já estão fazendo isso. Então, agora é cada vez mais dar esse lugar. Por que a arte sempre não teve lugar? Porque é um lugar onde você pode também sentir muito mais quem você é. A arte é um grande canal de transição espiritual, de conexão, desde os tempos e os não tempos. Se a gente vai lá atrás, para as tradições antigas, ou até mais para as origens, né, os artistas eram oráculos, né, e tem uma questão tão interessante, né, que o artista, por ter tanto esse poder que eu falo de frequência, né, de entender o que é a arte, que o dinheiro sempre camuflou aí, né? Os artistas estão sempre marginalizados, né? Os artistas não ganham dinheiro, né? É bem curioso. Os artistas ficaram nesse momento aqui agora que a gente vivendo um lugar de muita escassez, sendo um lugar de uma potência totalmente curativa. Nesse tempo, pouco tempo, vou falar para o Vinícius da Silveira entender que a arte trazia uma consciência de saúde mental para as pessoas, uma frequência de saúde mental para as pessoas. E os que ganhavam dinheiro, que ganham dinheiro ainda, são os que não são autênticos. Né? É curioso, né? São aqueles que estão exercendo aquele padrão que é o comercial. Aí é capaz de fazer capaz de interpretar narrativas de distorção, né? Porque quando você está minimamente ativado na sua verdade, na sua frequência, você não consegue ir lá e interpretar uma cena de máxima violência ou de coisas que são feitas para destruir a dignidade do humano, né? E essa coerência, essa consciência, ela precisa existir. Então, a vida precisa que a gente faça escolhas. Se a gente quer que o planeta regenere, a gente tem que ter esse lugar de regeneração interna. Exato. E aí a arte é outra coisa, né, amiga? Não é aquilo que a gente está traduzindo aqui só para as pessoas entenderem. É outra manifestação. É uma outra manifestação em todos os níveis. E a gente vai se permitindo. Eu sempre coloco que todos somos arte vivas. Né? E a gente precisa ter esse lugar de poder viver essa experiência. A arte está disponível para todos. A arte seria mais uma ativação em algum lugar do DNA. Né? Isso não quer dizer que... Eu não diria que seria uma área, são muitas áreas. Como energia de frequência e expansão. Isso não quer dizer que todo mundo vai querer ser ator, todo mundo vai querer cantar, mas é uma energia que a gente precisa ter no nosso cotidiano muito mais disponível. E nem nas escolas. Ainda hoje, a maioria das escolas não tem arte. Então, assim, por quê? Né? Ou eu diria até melhor, que eu gosto mais do para que a gente não abre esse espaço. Para quê? Maravilhosa pergunta. E detalhe, né? Porque o pouco que se é oferecido dentro de um padrão que você precisa literalmente se enquadrar do que eles estão dizendo que é arte. O que a gente está falando de arte é algo muito maior, muito mais complexo e rico, e que a gente que eu digo, a humanidade, hoje reconhece isso daqui, dessa grande potência. E o que muitas vezes enfim, até ouvindo a sua fala, o que eu sinto desse grande movimento que é o podcast Irmão, que a gente foi falar, inclusive, é a possibilidade da gente abrir essas conexões a nível de DNA, que foi um pouco do meu lugar de fala, né, no pod de vocês, desse reencontro com a autenticidade, que muitas vezes, e acho que se a gente for olhar na nossa jornada, que é o que você trouxe no começo, a sua caminhada era num caminho que não existia e que a gente não tinha padrão de reconhecimento do que, se esse era o caminho, né? Porque essa era... E nem nas artes, até hoje as pessoas sofrem preconceito. A gente não... E quando aí, assume esse lugar frequencial. Na hora que a gente reconhece dentro de nós e a gente quer transbordar isso para fora, é o momento que, ou das duas uma, ou você é massacrado, minado e totalmente coagido, ou a gente se marginaliza e cria essas bolhas, né? E que agora o momento é justamente o contrário, a gente trazer isso de uma maneira macro para que as pessoas, que é o que a gente está fazendo com o Corinthians, que você está fazendo com o podcast, que é dar voz para isso, dar voz para que cada um reconheça a sua própria voz. Nossa, mas de verdade, Mara, assim, em algum momento você puder nas suas mídias sociais, nas suas andanças, nos dá referências. Porque, assim, eu consigo entender o que é um podcast com elevada frequência, né? Eu consigo entender o que é uma arte através, por exemplo, a Geometria Sagrada é uma arte... De elevada frequência. De elevada frequência. Mas, assim, eu ainda não consigo... Eu nunca vi, por exemplo, um teatro de elevada frequência que não seja a reprodução ou de uma literatura espírita ou de uma interpretação... sem ser os dogmas de alguma linha espiritual organizada, sabe? Eu nunca...
música de elevada frequência, talvez aqui e ali a gente consegue perceber, mas ainda muito dentro, é um mantra, é um rezo, sabe? Como seria vida com elevada frequência sem ter os estigmas da espiritualidade organizada? Adoraria. Dentro da arte ou... Dentro da arte, por exemplo, teatro, sem ter que, aqui a assinatura é candomblé, ou é o kardecista, ou é Anjos de Los Angeles, sabe? A música é mantra, não sei lá de que linhagem hindu. Só frequência elevada, sabe? Isso é arte que eu chamo de arte frequencial. Eu acho que esses são os nomes que eu dou para as coisas, né, Lígia? Porque, assim, na verdade, não existe nenhum teatro ainda de nome arte frequencial. Existem os teatros que ativam essas frequências, que são teatro, que a gente vê atores fazendo isso dentro de teatros espíritas. Eu só tive condições de ser um pouco artista e atriz ganhando até prêmio em teatro espírita. Olha só. Né? Porque não se davam nomes, mas sustentavam a energia que eu conseguia realizar e não estar distorcida também, porque a gente sabe que o quanto estar cenicamente no palco com alguns diretores, eu não vou dizer nome, era totalmente desorganizador interno da mente de muitas outras coisas, de todos os seres. Então, eu deixei de fazer teatro lá atrás muito por conta disso. Né? Porque eu entendi que aquele teatro, aquela arte me adoeceria. E aí eu entrei no caminho da psicologia, que eu falo que foi uma paixão na minha vida também. Eu ainda trabalho como psicoterapeuta. E fui entendendo qual era o meu lugar e como é que eu tinha que organizar. E fui atraindo, né, cada vez mais artistas para atender, e os que vinham muito distorcidos e os que vinham entendendo qual era a realidade, pondo pontos nesse lugar. O que você me perguntou, Lígia, ainda estamos, como a gente vai voltar naquele lugar da transição. Né? Vai começar a surgir daqui a pouco muitas coisas novas, como está surgindo aqui a partir de mim. Por quê? Porque os artistas também que assumem, principalmente na arte cênica, esse lugar, eles estão ainda estavam no armário, os que assumem, né, verdadeiramente. E o que a gente começa a escutar de outros artistas, grandes atores, que não tinham nenhum lugar essa consciência, de entrevista assim, falar, mas eu comecei a sentir algo e comecei a pensar em algo diferente. Boa. Mas já existe hoje, é bem dentro ainda, quem consegue ativar essas frequências, porque dentro da própria arte existe um preconceito, né, quando você vai fazer uma arte de ativação de consciência, porque aqui que a gente tem como personagens personificados. Então, a gente chama por ser Maria, Jesus, Gandhi, né, que são frequências, Maria de Madalena, né, que são frequências altíssimas. Então, os outros autores, atores, às vezes, na arte, levam preconceitos com os artistas que assumem fazer esse lugar. Porque aí eles acabam fazendo só esses trabalhos, porque tem bem isso que você falou, você tem que ter coerência. Né? O João Signorelli mesmo, que até falou, fui entrevistado no podcast amigo, ele fala, não só no meu podcast, como em outros, né? Que é um grande ator que faz Gandhi há 30 anos. Eu não posso fazer Gandhi durante o dia e à noite ser o cara que matou o Chico Mendes, que foi um convite que ele recebeu. Né? Isso, não tem, né? É disso, é disso que real. você tá falando. Você Né? tem que É ver real. aquilo que você está frequenciando. Sobre a frequência. Sobre frequência. Então, assim, também fazer escolhas. Né? Nós estamos na transição. Planetário. Então, agora, muitas outras coisas vão surgir e a criatividade, né, que é o lugar que a gente fala da arte, vai dar vazão a isso. Porque a gente viveu com os artistas duas coisas, né? Os artistas sempre marginalizados, que são aqueles que não conseguem lidar com a frequência do dinheiro ou aqueles que enlouquecem. Né? A gente tem essa realidade de várias formas. Né? Ou por excesso de abusos de qualquer droga, ou porque... Né, mas sempre não conseguindo um lugar. Agora a gente está no momento que os artistas vão ter lugar, todos. Né? Então, assim, se tem uma nova profissão que vai surgir de um outro lugar, né, que você fala, desse lugar também são os artistas. Amiga? Eu tive refletindo muito, assim, esses últimos tempos sobre a energia da adoração, né? E é muito comum você ver em artistas e você vê em líderes espirituais a mesma predisposição de muitos olharem para ele, seja num palco ou num altar, e os adorarem, né? Você adora tanto, que você põe tanta expectativa sua naquele ser, que eu não sei se o corpo físico mal preparado na trimembração, né? Se ele não tiver muita consciência de que ele é corpo, mente e espírito, toda vez que ele sobe num palco ou num altar, as chances dele receber aquela energia de adoração e se perder nela,
Que aí a gente fica no ego, É a né? gigantesca. Aí a gente A frequência só vai acontecer quando, ademais das pessoas tentarem te dar uma energia de adoração, você devolver essa adoração você para elas entender mesmas. que você está a serviço, Porque, né? assim, é através de você e e que você é- devolve para ela. Quando alguém tenta, sai do palco, ai, adoro. Cara, tudo isso que você adorou, na minha fala, não foi em mim. São as partes de você que você já se reconhece daquilo que eu estou falando. Exatamente, você está a serviço. Na verdade, você está em mim assim como eu estou em você. Então, a adoração tem a ver com essa parte sua que está acordada. Exatamente. É entender, o artista tem que entender que ele está a servir. Todo artista ele tem que fazer um grande trabalho egóico para o ego, né? E de lidar com a própria sombra dele. Porque se ele ficar preso na persona do que é ser artista, ele não vai canalizar essa frequência. É isso. Porque não é isso que é ser artista. Né? Ser artista é entender que você está a serviço, que você pode manifestar coisas lindas, mas você tem que ter um lugar muito importante de se abster do seu ego. Não o ego ordenador, né, que nos dá campo. Do ego que eu me acho melhor que os outros, que aí eu não cumprimento o cara do camarim, né, etc, etc, etc. Já está mudando muitas coisas. Né? A gente já sabe que no campo cênico hoje os diretores já não gritam que nem loucos ou se acham deuses desorganizando atores. Porque eu conheci diretores que desorganizavam atores. Aquilo era um horror. Né? Eles não apoiavam o ator a ser artista no palco. Eu tive algumas pessoas, eu tive o privilégio de conhecer também gente na minha caminhada que já lidava com essa frequência. Mas se você imagina, aos 18, se agora era complicado isso, você assumir que você estava lidando com aquela frequência. Esses artistas não estavam aí, né, os diretores vibrando na grana total ou no meio, né, não estavam. Né? Foram artistas que sustentaram o lugar, né, mas eu tive o privilégio de poder conhecer alguns. Então, assim, que já sustentavam essa energia e reconheciam isso. Eu me lembro, isso estava vindo à mente desde que comecei a conversar com vocês. Quando eu disse aqui no momento, que teve uma diretora alguns anos atrás, falou assim, eu tinha medo de dirigir você, eu estava ensaiando um espetáculo que eram só atores negros, já lá atrás, só atores negros, originando em origens, todos os mitos, porque é bem origens que eu falar, todos os mitos gregos traduzidos nos mitos dos orixás. Maravilhoso. Era essa, na frequência dos orixás. E eu fazia Cassandra. Né? Não tinha como negar um lugar de transição dentro da espiritualidade, o que era Cassandra ou Perséfone, para quem quer saber. Sim. Né? Não tinha como. E aí não vou contar o que vivi, como é que isso terminou, porque tinha que sustentar várias frequências e ali degringolou várias coisas. Hoje, alguns artistas, respeitando os campos, não entendendo as frequências, eles sabem que entende a arte como transição espiritual, mesmo que o lugar onde eles estão não tenha esse apoio, ou eles se posicionam com essa coerência, né, ou eles vão buscar uma forma de eles se protegerem ou se ancorarem para poder fazer. Né? Porque senão a coisa descamba. Concordo. Porque você não pode entrar em contato com frequências, do jeito que a gente está falando, ainda mais na arte, sem saber o que você está fazendo. Né? O campo, porque é exatamente isso que você falou. Para você, não é a adoração, ela é um apego de um lugar de muita falta. Primeiro ponto. Então, isso não eleva a frequência. Mas é uma energia de desejo, né? Sim, e a hora muito. que você emana em direção a alguém desejo extremo, essa pessoa vai responder com... Que é o que a gente acaba vendo, se perde. Mas, os mais diferentes tipos de vício, de sexualidade, porque é muito difícil navegar nesse campo. Nesse lugar, né? Se a gente perder. for olhar, não só os artistas, os grandes mestres também. Sim. Eles se perdem nesse lugar dessas frequências. com certeza. Sexo, trabalho, dinheiro. Todo primeiro chakras. É isso aí. Né? Se desorganiza aí. Exatamente. Né? Por esse lugar mesmo, né? Dessa expansão do desejo que a gente não sabe nem o que está fazendo. Por isso, amiga, o que eu queria que a gente ir caminhando para o fim, você faz uma dança muito bonita, porque tem energias que nos protegem em energias da base da vida, da terra, né? Que aí a gente fala muito dos orixás, que essa grandiosidade, eles são guardiões. E por isso que alguns são chamados de mentores, mentores e guardiões. Tem uma diferença, né? Quem é um guardião guarda coisas muito importantes. E quem mentoriza fica muito mais no etérico. Então, acho que essa dança entre... Cara, a hora que eu vou acordado para ser esse artista da vida frequencial, eu tenho que ter essa dança entre céu e terra. Aquele que vai te mentorar e te inspirar
e aquele que vai te guardar e ser seu guardião de alma. Te E ancorar, né? essa dança entre potências de terra e potências de estrelas, né, galácticas. Conta, por favor. Porque tem uma dança bonita entre as duas coisas. E nem todo mundo consegue. Quem tá na Terra gosta de Terra. Quem tá no Galáctico gosta de Galáctico. E tem aparecido mais pessoas como a gente que gosta e precisa e sabe da importância de ter os dois. Dos dois mundos. Eu aprendi, isso é a minha trajetória, que na verdade não existe diferenças, né? Porque essa questão da consciência de que se o meu guardião é um mentor índio, né? Ou um Exu, estou falando bem de coisas terreno do orixá, isso não quer dizer que ele não esteja disfarçado num extraterrestre. Então, esse lugar é o lugar... Eu ia fechar a fala falando isso. Então, para mim, isso, na verdade, é um lugar da gente, do lugar de onde a gente olha. Isso. Então, na verdade, Boa. sustentar isso é você estar aberto para... O que fez isso ficar dividido, segregado, é a nossa ignorância e o nosso preconceito. Então, olha, vocês estão falando com plegianos, sirianos, que são Exus no terreiro. É isso. É a mesma consciência, que a gente nessa galáxia terrena, a gente é tão pequeno e ainda tão preconceituoso de olhar para as coisas, que a arte viva que eles representam vem na forma que a gente dá conta E que a gente reconhece. É muito mais pelo reconhecer perante o nosso livro da vida. Isso. Porque muitas vezes você nunca teve contato com banda, com os orixás, com os guias, e aí você vai usar, que é o que eles chamam do sincretismo, que, né? Enfim, eles usam o sincretismo, na realidade, que é o que a gente está falando do sincretismo galáctico na Terra. Exatamente. E aí tudo bem também, amiga, a pessoa ter uma direção. O problema não é você não porque também vamos falar de frequência, né? A gente está falando de frequência. Aqui na Terra a gente precisa ter buscado os guardiões e os mentores para poder a gente estar ok com essas frequências. Alguns de nós, não é que isso é melhor ou é pior, não vão ter essa frequência ou nessa vida, essa missão de lidar, que você falou, de transitar sobre esses mundos da mesma forma, né? Se a gente vai olhar para a nossa linhagem, eu tenho uma linhagem que traz tudo isso. Né? Eu nasci numa linhagem genética de corpo, né, que trouxe você para estar aqui com o DNA adâmico, com tudo isso, com esse pacote todo, né? E aí me apoiou um pouquinho mais poder transitar. Mas mesmo na minha casa, né, e meu irmão, se for falar, também nasceu com essa questão toda de linhagem ou de genética, e os caminhos foram outros. Eu tenho um irmão pastor evangélico, né, um outro da Umbanda, e eu que sempre desde criança gostei de tudo, e nós convivemos muito bem em casa. Isso é maravilhoso. A gente não tem uma história, né, assim, porque eu entendo que e assim, desde muito cedo, quando eu falo da minha criança, eu era uma criança que eu ia na igreja católica com a minha tia, né, minha tia-avó. Meu pai era kardecista, eu ia no centro kardecista, e minha avó materna ia no Umbanda, e eu tinha essa necessidade. O que eu sempre falo, eu honro muito os meus pais, e ia na escola dominical de domingo, porque a minha vizinha, a criança que brincava comigo, era batista. Agora, os meus pais tiveram muito uma consciência de não me tolir em nada. Então, e eu gostava de fazer tudo isso, mas era muito meu. Assim como também sentava e ficava olhando para as estrelas, né? Então, era muito meu isso, muito meu. Né? E meus pais tiveram essa abertura de deixar cada um ser quem queria ser. Maravilhoso. Né? Cada um ter essa percepção. E não tive tanto que, assim, a única em casa que fez primeira comunhão fui eu, né? Porque eu quis fazer, os outros não fizeram, não quiseram fazer, não fizeram. E eles iam deixando. A única que também que quis fazer várias iniciações, algumas eu não falava na época, porque eles morriam de, né, assim, porque eu fiz muito mais iniciações do que eles, do que a família pensa. Né? E naquela época, sabemos, isso mais amiga, tarde, sabemos. depois que eu já que tudo bem ser coisa do outro mundo, porque eu era isso mesmo. Isso mesmo. Então, nem sempre eu contava, porque assim, era uma questão difícil respeito, de... né? Não, questão de respeito. E de ficarem nervosos, achando que vai fazer. Ao então, momento assim, de consciência. Iam saber depois, né, das coisas, assim, porque era bem isso. Então, mas eu acho que o mais importante hoje, porque a gente está no momento, né, de entender que a gente tem que fazer escolhas. A transição planetária também envolve que a gente tem que fazer escolhas. Então, eu acho que... E essas escolhas, elas estão envolvendo muitas coisas.
O planeta está se regenerando e nós também estamos nos regenerando, então a gente não dá mais para algumas coisas serem sustentadas. E isso desde os nossos relacionamentos, desde os nossos comportamentos. Eu não estou dizendo que a gente não vai lidar com a experiência no lugar nosso humano, né, de errar. Não é isso que a gente está falando. Ninguém é perfeito, mas a gente vai ter que fazer escolhas com mais coerência para poder sustentar frequências. E a frequência que a gente é. Porque não dá para ser arte viva, nem amor, se eu não consigo sustentar frequência e coerência. Maravilhoso. É isso. Podemos ir fechando, então, Paulo, amiga, com a geometria. se você quiser trazer a nossa geometria do pod, o que eu sinto, amiga Mara, de te trazer, e até para quem nos ouve aí do outro lado, que esteja nos vendo no YouTube ou no Spotify, eu sinto que essa geometria veio complementar a primeira geometria que vocês vão ver isso no Instagram, o antes e o depois. Maravilhoso. É justamente essa fala final, quando a gente está trazendo daquilo que a gente reconhece como as forças que são as guianças e que, na realidade, é uma forma da gente reconhecer essas guianças dentro de nós, porque, na realidade, os mentores, os guias, os guardiões, eles são representatividades do todo para que a gente reconheça esses fragmentos dentro de nós. E aí, quando, lá no primeiro episódio, né, que nós gravamos, a sua geometria veio muito dessa reconexão estelar, e que por mais que essa geometria de hoje é muito mais terra, fazendo, acho, talvez até uma representação do que a gente está falando aqui, entre guardiões e mentores estelares, é uma coisa só. Exatamente. É a forma de ver. E aqui nesse tradutor de hoje, é mais um reconhecer da potência ao ponto de que você reconheça essa manifestação do que você está fazendo e do que nós estamos fazendo aqui, né? Porque os principais fragmentos dessa geometria, a mais presente, assim, né? Como a maior aí no centro, que é uma ágata, né? A ágata, para mim, ela traz muito essa dança entre água e terra. Entre fluxo e sustentação. Entre fluxo e nutrição, sabe? Então, o que eu sinto, assim, amarrando o episódio, né? Amarrando as nossas falas nos multiversos do que aconteceu 2 meses atrás, do que agora, e com a luz lá no futuro, né? Pra gente, é sobre a gente se permitir, como artistas, Arte-vivas, abrir espaço, que foi o que aconteceu há 2 meses atrás, para que a gente possa se reconhecer nesse campo de manifestação dessa arte viva, né, e pulsante, e que representa aquilo que nos faz únicos, autênticos, em quem nós somos. E que a gente entende que estamos muitas versões, né? A Mara estava há 2 meses atrás de uma forma e está hoje de outra forma. Mas não tem o que é melhor ou pior. Então, se permitir, essa geometria, ela fala sobre o se permitir. É se permitir ser quem se é, nas nossas pluralidades, né? Então, ela traz, e a pirita, né, que também é muito presente nessa arte hoje, a pirita da forma. A pirita traz esse brilho e esse ancoramento. Então, assim, te honro e te agradeço muito por essa troca, e que ainda vai reverberar ainda por muitas dimensões aí. Então, te honro e te agradeço por esse seu servir. Eu sou sempre muito emocionada, né, com vocês duas, assim, né? E com as consciências dos campos que vocês duas representam, né? Quando a gente entende ser arte viva e a gente entende de que lugar pulsa esse ser arte viva, né? A vida, ela é a expressão não só da nossa origem, né? Mas mas de poder ser origem de ser arte viva, né? Então isso é se permitir. Sim. Né? Isso é se permitir. Sim. Então, a gente só consegue esse espaço quando a gente abre esse lugar, né? Eu acho que o que a gente está falando aqui é que também escolhemos um momento que eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando, e por isso eu estou aqui, e por isso eu preciso dessa questão que parece mais terrena,
Eu vim com consciência mais agora no meu momento de apoiar a regeneração do planeta Terra. Né? Como arte viva e nesse lugar de trazer a frequência da arte frequencial. Então, por isso, estou trazendo, já reconheço todas as pessoas como arte viva. O que falta agora é trazer um lugar, se for no mínimo, que possa de amor e expansão, de que todos possam ser essa expansão em arte viva. Né? E todos possam ser artistas na arte de estar no planeta Terra. Ai, que lindo. Fechamos, Então, né? honro vocês muito, muito, muito grata por mais esse lugar de encontro e de que sempre é um reencontro. Gratidão, meu amor. Assim seja. Assim Ai. seja. Te Muito honramos. lindo. Que agradeço.